Hoje vou reagir a um vídeo de um youtuber que considero muito inteligente e espero que vocês gostem. Curtam o nosso canal e o dele, inscrevam-se em ambos para acompanhar mais conteúdos e reflexões como esta. O vídeo traz um relato pessoal muito sincero sobre a chegada da residência portuguesa, que aconteceu 6 meses depois do pedido, quando ele já tinha até perdido a esperança. Nesse período, encerrou o contrato de trabalho e se preparava para deixar o país. Mas o documento chegou, abrindo a possibilidade de viajar e repensar estratégias. Apesar disso, o plano de sair de Portugal continua e ele compartilha a análise sobre a nacionalidade, a vida como imigrante e o futuro. Ele viveu 3 anos em Portugal e resume essa experiência dizendo que sempre teve um objetivo claro: conquistar a nacionalidade e, com isso, mais liberdade de circulação. No entanto, sua visão sobre a importância de um passaporte europeu mudou. O passaporte brasileiro, segundo ele, já oferece acesso à maioria dos países que deseja visitar e, nos últimos anos, até lugares como Japão e China passaram a aceitar a entrada de brasileiros sem visto. Isso diminuiu a relevância de buscar um passaporte português para seus objetivos atuais. Enfim, chegou minha residência. 6 meses depois, 6 meses de espera, já tinha perdido a esperança, tá? Eu já tinha desistido, já pedi demissão, já não tô trabalhando mais, já encerrei meu contrato aqui na casa, meu último mês. Então eu já tinha desistido e chegou ontem o cartão e eu queria falar pra vocês, e agora? Pra Espanha, continuar aqui, manter o processo de nacionalidade, o que eu acredito. Pessoalmente, 3 anos aqui, esse mês fez 3 anos que eu tô aqui em Portugal. E eu queria deixar uma opinião final sobre Portugal. Queria falar também sobre... Eu tô saindo, né, de Portugal, não mudou esse plano. Mas eu queria falar com vocês sobre o que eu penso hoje em dia sobre a nacionalidade. Se eu acho que compensa, o que eu penso sobre Portugal. E se eu vou pra Espanha, se eu vou tentar transferir essa residência. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Talvez seja útil pra você. Tanto se você tá pensando em vir pra Portugal. Tem muitos vídeos no canal muito úteis pra quem pensa em vir pra Portugal. Tanto de tutorial quanto de opinião. Tem tudo que você precisa saber tem nesse canal, tenho certeza, porque são 3 anos produzindo conteúdo. E eu tenho certeza que vai ser útil também pra quem tá aqui sem saber muito o que fazer, acabou de receber sua residência, e aí, vou pra outro país, o que compensa fazer? Então vou deixar essas opiniões aqui pra quem gosta das minhas opiniões e pra quem acompanha o canal. E eu queria pedir pra você deixar o like, se inscrever, que não custa nada pra você e faz total diferença pra mim, você já sabe. E comenta a sua opinião, eu quero muito saber a sua opinião, quero muito saber o que você pensa do que eu vou falar e o que você pensa sobre Portugal, se você vai persistir agora que provavelmente você já tem residência, que eu sei que do meu círculo social eu fui um dos últimos a conseguir, já tinha perdido a esperança. Então é isso, eu queria resumir, antes de começar o assunto do vídeo, eu queria resumir esses 3 anos que eu venho produzindo conteúdo sobre Portugal com a frase que eu ouvi numa música hoje, que é o seguinte: se você não sabe pra onde eu tô indo, aonde eu quero chegar, não me diga o que eu devo fazer. Então, nesses 3 anos, eu venho falando opiniões e falando planos e não sei, produzindo conteúdo. E muita gente falando, que você não deveria fazer isso. Então volta pra sua terra. Então vai pra outro país. Então por que você tá aqui ainda? Eu tenho meu objetivo e eu vou sair daqui com esse objetivo cumprido. E eu não preciso ficar me explicando pra ninguém. Mas o que acontece? Esse plano que eu vinha tendo de sair de Portugal, já não me importar mais com a nacionalidade, enfim, isso não muda nada, tá? Tô assim de saída, já pedi demissão, já encerrei meu contrato, é meu último mês de contrato aqui nessa casa. Então já tá tudo, meus vínculos já estão todos rompidos com Portugal. E eu vou te falar por quê também. É o seguinte, pra quem acompanha o canal sabe que eu vim pra cá com um objetivo muito claro, que era a nacionalidade. Por um outro objetivo que é liberdade física, falando. Porque o passaporte português, ele ainda é um passaporte muito forte, ele te dá direito a entrar em alguns países sem visto nenhum, só chegar e entrar pela porta da frente. E eu achava isso muito importante, ainda acho, porque eu tenho o sonho, a vontade, meu objetivo principal é conhecer o máximo do mundo que eu conseguir, o máximo de pessoas, o máximo de culturas. Só que eu aprendi uma coisa aqui, e veio mudando muita coisa nesses últimos 3 anos, que hoje em dia não tem mais importância nenhuma o passaporte português pra mim. Por quê? Porque o passaporte brasileiro, primeiro, apesar de tudo que dizem sobre o Brasil, sobre o brasileiro e sobre o passaporte brasileiro, ele também é um dos mais fortes do mundo. E nesses últimos 3 anos, como o Brasil está cada vez mais relevante, geopoliticamente falando, economicamente falando, os países estão cada vez mais abrindo as portas para o Brasil. Tipo, por exemplo, tinha 2 lugares
Tinha 3 lugares que eu queria conhecer muito antes de vir para cá, e seria útil um passaporte melhor, que seria o Japão, os Estados Unidos e a China também. E de 3 anos para cá, o Japão e a China abriram as portas para o passaporte brasileiro. E os Estados Unidos eu não tenho mais interesse nenhum em conhecer. Eu perdi a vontade total de ir para os Estados Unidos por conta de tudo que está acontecendo em relação à imigração, coisas que eu aprendi sobre os Estados Unidos também, que eu vi que não é... Eu mudei de ideia, eu achava que os Estados Unidos era o síndico do mundo e controlava e mantinha a paz no mundo, mas é completamente o contrário. É até ingênuo eu estar falando que eu acreditava nisso, mas eu acreditava e eu aprendi que não. Então eu não tenho mais interesse nenhum. Então todos os lugares que eu tenho interesse em ir, em conhecer hoje em dia, o meu passaporte brasileiro me permite. Não tem porquê eu, por esse objetivo, ir atrás de outro passaporte, no meu caso. Só que eu ainda continuo achando importante você ter um segundo passaporte, porque o mundo e o Brasil, ele é muito instável. Principalmente o Brasil é muito instável, porque é um país novo, uma economia jovem que está em crescimento e vai passar por muita dificuldade. Os países mais antigos, Portugal, os países europeus, a China, o Japão, os Estados Unidos não, os Estados Unidos é um caso à parte, tá? Mas os países mais antigos, eles passaram por diversas revoluções e ditaduras e essas coisas, e eu acho importante ter um segundo passaporte para você ter um lugar para ir. Só que o lugar para ir, eu não acho que seja a Europa, porque eu acho que a Europa tá num momento mais delicado que o Brasil. Tá num momento demográfico muito delicado, porque a população europeia é velha e tá diminuindo, as pessoas não têm filhos, só que alguém precisa ocupar esse espaço. Como a população vai diminuindo, alguém vai ocupar esse espaço e vão vir outras pessoas de outras culturas. E no caso da Europa especificamente, em especial, vem pessoas com culturas muito diferentes. Isso gera conflitos. E nesse momento a Europa está um lugar péssimo para imigrante, justamente porque está acontecendo esses conflitos de cultura, entendeu? Eu não tenho nada contra o pessoal que está vindo para cá, inclusive eu prefiro. Só que gera um conflito e gera um ódio contra imigrante de uma maneira geral, até a gente que é ocidental, que tem a cultura idêntica à cultura europeia. A nossa cultura é filha da cultura europeia, a cultura brasileira, a cultura sul-americana. E mesmo assim a gente acaba pagando por esse conflito cultural. Então não é um momento legal para estar vindo para a Europa, e eu acho que a tendência da Europa é só piorar, porque a tendência é envelhecer cada vez mais, a Europa não produz tanto. A Europa depende do mundo para tudo. Todos esses conflitos que estão acontecendo no mundo, que você está vendo aí, não é porque a Rússia quer a terra da Ucrânia, porque era da Rússia e agora eles querem de volta. Ou porque a terra prometida lá, não é. É pela segurança energética da Europa. Essas duas guerras são para fornecer energia para a Europa. Se você não sabe disso, você está muito atrasado. Está tudo girando em torno de fornecimento de gás natural e petróleo para a Europa. É só isso. Todos esses grandes conflitos que estão acontecendo no mundo é para fornecer para a Europa, porque a Europa depende de todo mundo para tudo. Depende do Brasil e dos Estados Unidos para alimento, depende da Rússia e agora tanto da África quanto de Israel para fornecimento de energia. A Europa não produz nada, não é um lugar legal para você estar vindo agora. Talvez fosse um lugar legal para você estar nos últimos 20 anos, 30 anos até agora. Daqui para frente, a análise pessoal que eu faço, econômica, demográfica, geográfica, é que a Europa vai piorar, e a tendência é piorar e piorar. Então para mim não é interessante um passaporte europeu, porque a tendência aqui é crescer conflito. Eu acho, na minha análise pessoal, você não precisa concordar. Então esse objetivo de ter um passaporte português, ele já não é mais um objetivo para mim, então não tem por que eu ficar aqui. Se fosse para conseguir um passaporte, seria muito mais interessante eu voltar para o Brasil e tentar tirar um visto para a Espanha, porque lá ficaria 2 anos só. E aí entra outra questão também. Demorou 3 anos para eu ter uma residência decente. Será que vai demorar só 5 para eu conseguir minha nacionalidade? Será que eu vou ter essa sorte? Ou será que vai chegar nos 5 anos de residência, eles vão me enrolar mais e mais e mais, porque Portugal é um país extremamente desorganizado, extremamente amador em burocracia. Então não compensa. Sabe, não compensa, eu não vou contar. Eu já não contei com isso aqui, isso chegou na sorte, porque eu já não tava contando. Eu ia embora daqui ao final desse mês com isso ou não. Ainda bem que chegou, porque eu vou conseguir viajar com mais tranquilidade agora. Mas eu não conto mais. Pelo menos uns 4 ou 5 meses atrás eu já decidi que eu não vou deixar minha vida na mão, minhas decisões na mão do governo português.
da AIMA, das entidades portuguesas, porque não dá. Outro ponto abordado é a percepção de que a Europa enfrenta desafios demográficos e econômicos que a tornam menos atrativa para imigrantes. A população envelhece, a necessidade de mão de obra externa, e isso gera conflitos culturais. Na visão dele, esse cenário tem aumentado o preconceito e a hostilidade contra estrangeiros, inclusive brasileiros, que muitas vezes são apenas tolerados e não celebrados. Ele acredita que há regiões do mundo onde os brasileiros são mais bem recebidos, como países da Ásia, Oriente Médio e América do Sul, e prefere direcionar seus planos para esses destinos. De portuguesa nem de ninguém. Não dá para você deixar sua vida, seus planos, na mão de um governo, de entidades tão desorganizadas. Não dá. Não dá. Eu quero ser dono do meu destino, eu quero ser dono do meu caminho. Eu quero tomar as decisões. Então não casa com ficar dependendo da boa vontade da AIMA me emitir um documento, ou do governo português me emitir lá na frente uma nacionalidade. Não conto com isso. Eu acho perda de tempo. Eu acho que seria muito doloroso ficar aqui esse tempo todo contando com a nacionalidade um país que eu não vou ganhar bem. Vai ser muito difícil como imigrante aqui você conseguir uma vaga de emprego boa na minha área, por exemplo, que eu trabalhava no Brasil. Não consigo, não acho. As boas vagas elas vão primeiro para os portugueses, depois para os outros europeus que vêm para cá e depois para os imigrantes sul-americanos, africanos, de segunda categoria, né? Pessoas de segunda categoria, segundo eles. Mas enfim, não faz parte mais do meu plano. Depende, se as coisas mudarem, talvez eu volte para renovar, não sei, se eu achar que vai ser importante. Mas plano A é sair daqui, pelo menos esse final de ano, começo do ano que vem, passar longe daqui, espairecer, refazer alguns planos, mas não vou transferir minha residência para a Espanha. Detestei a experiência de ser um imigrante brasileiro na Europa. Eu acho que não seria diferente na Espanha, questão de preconceito, questão de... Em nenhum lugar da Europa eu acho que seria diferente, tá? Eu acho que tem lugares do mundo que o brasileiro ele é celebrado, aqui a gente é tolerado. Esteja em lugares que você seja celebrado. Eu vejo conteúdo de brasileiros na Ásia, no Oriente Médio, em outros países da América do Sul, até na Argentina. Eu tenho amigos que fazem medicina na Argentina, vivem lá há muito tempo e são muito bem tratados. Tem lugares que brasileiros são celebrados. Aqui a gente é tolerado e nem isso está sendo ultimamente. Por que eu vou ficar num lugar assim, entende? Então, é isso, mas eu vou sair daqui com muitos objetivos cumpridos, objetivos pessoais, internos também. Mudou muita coisa. Eu aprendi muita coisa, evolui muita coisa. Eu tô saindo daqui com uma bagagem, sem dinheiro, porque eu tô saindo daqui com menos dinheiro do que quando eu cheguei. Mas minhas contas estão pagas, aprendi muita coisa, conheci muita gente. E vou sair daqui para conhecer mais lugares ainda. E o conteúdo do canal vai ser sobre isso também, sobre outros lugares. Quero conversar com brasileiros que vivem em outros lugares também para passar a experiência para vocês. Fiz uma entrevista, talvez o próximo vídeo seja sobre uma entrevista que eu fiz com um amigo que é barbeiro. Foi por 3 anos barbeiro aqui e agora ele abriu a barbearia dele. Então é uma experiência legal que muita gente me perguntou: quanto ganha um barbeiro aí? Como que é para empreender aí? Então eu conversei sobre tudo isso com ele, vai ser interessante, vai ser um vídeo longo. Como o outro vídeo que eu fiz com um amigo tatuador também lá atrás. Então, fica de olho aí. Eu queria pedir pra você o seguinte: acompanha, vai ser legal, vai mudar muita coisa. E pra concluir, assim, pra você entender um pouco a minha ideia e o que eu penso. Sempre que eu dei uma opinião negativa, tipo essa que eu tô te falando agora, que eu não acho que vale a pena ficar aqui contando com uma boa vontade do governo e tal, sempre que eu dou esse tipo de opinião em um brasileiro... Também relata a frustração com a burocracia portuguesa, considerando-a lenta e desorganizada, o que torna arriscado depender do governo para questões importantes como residência ou nacionalidade. Para ele, a vida deve ser guiada pelas próprias decisões e não condicionada à boa vontade de órgãos públicos. Essa perspectiva reforça sua escolha de não permanecer em Portugal para completar o tempo necessário para a nacionalidade. Vem tentar retrucar essa opinião, tentar contrariar, é sempre com o mesmo argumento. É que aqui eu consigo comprar um carro, eu já tenho tantos carros e eu tenho um apartamento. Isso pra mim não é importante de forma nenhuma. Nunca sonhei em ter um carrão, eu nunca sonhei em comprar uma casa, nunca sonhei em ter um apartamento, nunca sonhei com isso, nunca foi minha vontade.
Isso pra mim não é importante. Ter bem, acumular coisa não é importante pra mim. Isso não é importante pra mim. Pra mim a vida é sobre experiência, não sobre acumular coisas físicas. A gente não vai levar nada de físico. A gente não vai levar nada de físico. Eu não sei o que a gente vai levar, se tem algum lugar pra gente ir depois que a gente vai levar alguma coisa. Mas se tiver, com certeza vai ser o que a gente aprendeu. E se não tiver, no final da nossa vida, eu tenho convicção disso. No nosso leito de morte, o que a gente consumiu, o que a gente comprou, o que a gente guardou de bem, acumulou de bem, não vai gerar felicidade, tanta felicidade quanto o que a gente acumulou de experiência. Então a vida pra mim é sobre experiência. A vida ela não é uma corrida. A gente tá todo mundo correndo em direção a um abismo que se chama cova. Porque a vida não é uma corrida. Pra mim não tem essa de vencer na vida, porque a vida não é uma corrida. A vida não é uma competição, ela é uma experiência. Então nada disso é interessante pra mim, nada disso importa. Aqui sim, você talvez consiga, porque aqui tem condições de tipo, você comprar uma casa sem entrada, você comprar um carro sem entrada, mas se você pegar pra converter, no Brasil é mais barato morar, tanto de aluguel quanto de comprar uma casa, e é igual o preço de carro. Tava vendo carro no Brasil pra eu voltar e comprar um carro, é mais barato que aqui convertendo. O que você tem que fazer é, de repente, ganhar um pouco melhor pra viver no Brasil, é só isso. O poder de compra aqui é uma mentira, tudo, sabe? Concluí muita coisa morando aqui que eu só saberia depois de vir pra cá. Então a conclusão que eu tiro é essa. É um lugar lindo. Eu acho que você tem que conhecer Portugal. É um lugar lindo. As pessoas são legais, sim. Infelizmente tá mudando para algumas pessoas aqui, e é muita gente, inclusive, e tá crescendo muito. Pessoas com ódio ao imigrante. Não era assim quando eu cheguei, não era assim há um tempo atrás. Isso tá mudando. Mas comigo, pessoalmente, as pessoas sempre foram muito gentis, sempre foram muito gente boa. E é uma pena que isso tá mudando. Às vezes, hoje eu saio pra caminhar, eu tenho mania de falar, olhar no olho das pessoas e falar bom dia. Tem gente que olha e faz assim, não tinha isso antes, sabe? Então tá crescendo. Esse mês vai ter um protesto gigante aí contra imigrante, enfim. É triste que isso esteja acontecendo, porque eu acho que a gente é mais parecido do que as pessoas pensam, tanto os brasileiros quanto os portugueses pensam. É uma pena, porque você vê, eu convivi dentro de casa de família, de muitas famílias aqui, tradicionais, aqui no interiorzinho, na aldeia que eu moro, e eu olhando pra família das pessoas, eu vejo, nossa, é idêntica à minha família. São as mesmas manias, são as mesmas conversas, as mesmas risadas, churrasco e cerveja, e fofoca, e jogar baralho, é igual, é idêntico, a gente é muito parecido, e é uma pena que a gente fica nessa guerra, de um ser melhor que o outro, ou de você não volta pra sua terra, e a gente, esse sentimento nacionalista que eu acho uma besteira, porque o mundo é do ser humano, não tem essa de você nasceu em cima de um pedaço de terra com uma linha imaginária e você acha que é dono dessa terra e ninguém pode vir, sabe? Eu acho isso tão pequeno, tão mesquinho, sabe? Mas enfim, a vida é assim, a Europa é assim, o mundo tá ficando assim, os Estados Unidos tá ficando assim, já sempre foi, né? Os Estados Unidos é a Europa 2.0, de pessoas que pensam que são melhores que as outras, mas enfim, sempre quis muito conhecer, morar na Europa e nos Estados Unidos, e morando na Europa eu decidi que é o último lugar que eu quero ficar. Não quero morar na Europa, não quero ser um imigrante na Europa, não quero, eu posso ser um imigrante em qualquer outro lugar, aqui não, porque as pessoas me olham de cima, e eu não gosto desse olhar de inferioridade, porque ninguém é melhor que ninguém. As pessoas não me conhecem e me julgam pela minha aparência, por onde eu nasci, sabe? Eu acho pequeno, coisa de gente pequena. E é por esses motivos e outros que eu tô indo embora, simplesmente. E porque acumular bem não é um objetivo pra mim, e eu não tô concorrendo com ninguém, eu não tô competindo com ninguém, e esse negócio de vencer na vida pra mim é uma besteira. Eu já venci porque eu tenho gente que me ama, uma família que me ama, pessoas que me respeitam, e eu sou livre. Isso pra mim é uma vitória. Então é isso, eu vou exercer a minha liberdade a partir de agora. Talvez seja interessante pra você acompanhar também. Vou conhecer muitos outros países da Europa antes de ir embora da Europa, e acho que vai ser legal pra você, acompanhar aí. E é o seguinte, o canal tá mudando de formato, sempre foi esse formato assim, eu falando com vocês de frente à câmera, e tá mudando, e o YouTube ele dá uma cortada nas asas quando a gente tenta mudar o nicho, o formato. Então se você puder dar o like, comentar, tem um botãozinho que chama hypar, é muito importante você apertar esse botãozinho, não custa nada, pra hypar, para as pessoas, para chegarem nas pessoas os vídeos,
Fiz últimos vídeos em formatos diferentes, não deu muito certo porque tá mudando o formato. Então se você puder assistir, deixar o like, se você gosta do canal, se você gosta da minha opinião, ou se você não gosta também, mas tem gente que não gosta e tá sempre aqui debatendo, então eu acho que de alguma forma eu agrego alguma coisa, ou pelo menos eu entretenho as pessoas. Então, se você puder me ajudar, nesse momento eu tô precisando muito em relação ao canal, para eu não ter que desistir do canal. O canal também não é um grande objetivo meu, a vida vai acontecer normal, com ou sem o canal, então só seria interessante continuar. Se você gosta do canal e puder dar uma força, não tô pedindo dinheiro nem nada disso, Pix, nada. Não, graças a Deus eu não preciso do seu dinheiro, nunca vou te vender nada, nunca te vendi curso de nada, tutorial de nada, sempre ensinei de graça. Então se você puder retribuir, deixando um like, compartilhando, comentando, interagindo com o vídeo, é só isso que eu peço, vai ser muito importante pra mim. Mas é isso, só uma opinião assim, sem roteiro, sem nada, só abrindo a câmera e falando. Tô feliz, é um alívio ter chegado. Isso aqui é legal porque se eu saísse daqui sem isso aqui, eu sairia com um sentimento de tempo perdido, mas não foi. Então foi legal. Tem alguns lugares ainda que eu preciso ir esse mês para mostrar para vocês aqui de Portugal, que eu acho lindo. E reforçando, Portugal é um lugar maravilhoso, é lindo, a comida é maravilhosa, o clima é bom, as praias são bonitas, a natureza é incrível e as pessoas são gente boa em maioria, sim, pessoalmente, principalmente. Então eu recomendo que você venha sim para Portugal. Eu acho que as pessoas em geral, eu acho que agrega muito ter uma experiência de imigrar, de viver em outro país, de começar do zero. Eu acho que agrega muito, você não perde nada com isso, você só ganha experiência. Mas se puder, venha como turista, conheça Portugal como turista, porque como imigrante, talvez você passe um pouco de dificuldade. Mas se você não se importa com isso, se você quer viver uma experiência legal, vem sim e vai dar tudo certo e seja positivo. Então é isso, já tá ficando muito longo o vídeo. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, espero que eu tenha sido útil pra você de alguma forma. Se foi útil, deixa o like aí, e se inscreve no canal, não custa nada pra você, faz total diferença pra mim. Muito obrigado pelo seu tempo, tamo junto e tchau. Apesar das críticas, ele reconhece as qualidades do país, a beleza natural, a gastronomia, o clima agradável e a simpatia da maioria das pessoas. Recomenda que Portugal seja conhecido como destino turístico, mas alerta que a vida como imigrante pode apresentar dificuldades e frustrações. Sua filosofia de vida prioriza experiências e aprendizados em vez de acumular bens materiais, acreditando que o valor da vida está na vivência e nas relações, e não em conquistas materiais. Ele conclui agradecendo ao público, incentivando que se conheça Portugal como visitante e reforçando a importância de manter uma visão positiva. Finaliza pedindo apoio ao canal, que está mudando de formato, convidando para interagir, curtir, comentar e compartilhar, ajudando assim a alcançar mais pessoas. Se você se identifica com essa reflexão ou já passou por algo parecido, deixe seu comentário, inscreva-se nos 2 canais e acompanhe as próximas conversas que prometem trazer mais experiências e pontos de vista valiosos.